E aí, pessoal, tudo bem? A NFL está iniciando o processo de negociação da venda dos direitos de transmissão do próximo período. Não é da próxima temporada. A próxima temporada ainda é sob o contrato atual. Tá? É da outra temporada em diante, que a NFL já está pensando desde já. O César Grafietti, economista especializado em economia do esporte, fez um artigo muito bom no site Infomoney explicando isso. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu também vou aproveitar e fazer um vídeo sobre como funciona a venda de direitos de transmissão nos esportes americanos, que é uma coisa que às vezes o pessoal pergunta tudo, quer saber como é que é. E eu meio que já falei em outros vídeos sobre venda de direitos de transmissão no futebol brasileiro, mas na verdade ele entrou mais como um assunto paralelo num vídeo de outro assunto, de outro tema, então vou fazer aqui só sobre isso para ficar mais fácil de entender. E deixar claro que assim, eu vou fazer uma explicação geral sobre como funciona, porque há particularidades de liga para liga. Cada liga tem a sua realidade, tem suas particularidades, então o contrato acaba tendo um pouco de diferença. Vou falar mais do conceito geral para vocês entenderem a filosofia da coisa, tá? Não especificamente de cada liga. Mas tem uma regra geral que todas seguem. Aqui no Brasil a gente pensa muito nos direitos de transmissão em três partes, né? TV aberta, TV fechada e pay-per-view. É assim que meio que se dividem os direitos de transmissão no Brasil, né? Então, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, TV aberta é da Globo, TV fechada é do Sport TV e da Turner, né, com o TNT, e pay-per-view é da Globo. Mas ainda assim, cada clube, na verdade, negocia com quem quiser, né? Que são esses grupos que pegaram os times. Se de repente algum outro grupo, algum outro canal pegar um outro time, passa a ter o direito dos jogos daqueles times lá que ele pegar. Nos Estados Unidos, a divisão é feita de forma diferente. É em TV nacional e TV regional. O mercado de mídia americano é bem diferente do nosso, né? A gente tem, na verdade, um grupo gigantesco que é a Globo, que acaba tendo um poder de negociação muito forte e se impondo ali na compra dos principais direitos. Nos Estados Unidos, esse mercado é mais diluído, tem 4 grandes grupos. O grupo ABC, na verdade o grupo Disney, né? Mas a ABC, a Fox, a NBC e a CBS. Sendo que a ABC com a ESPN, a Fox com a Fox Sports e a NBC com a NBC Sports ainda tem um canal de TV a cabo esportivo ligado a eles. E além disso ainda tem um canal da liga, né, que é um canal nacional. Então a NBA TV, tem a NFL Network, tem a MLB Network, por exemplo. Tá? Esses eu vou falar meio rápido, porque na verdade eles são menores ali, eles pegam só uma rebarba ali, é um negócio paralelo que as ligas tentaram criar para comprar uma coisa, mas o grande negócio mesmo está com esses grupos de mídia específicos de televisão mesmo. Tá? As ligas, para vender os direitos de transmissão para a TV nacional, algumas são a cabo, algumas são aberta, né? Elas fazem como? Elas separam a sua tabela, as suas rodadas, a sua semana em lotes. E elas vendem esses lotes, cada TV pega um lote, pega um contrato diferente. E, claro, nem todo, não é que todos os grupos serão contemplados, tá? Mas eles botam lá para vender 2, 3 lotes. Quem quiser comprar vai ter que ganhar concorrência por aquele horário, por aquele lote, tá? Então no caso da NFL, por exemplo, tem um contrato de quinta-feira, tem um contrato que vale para a rodada dupla de domingo à tarde, tem um para domingo à noite e tem um para segunda à noite. A segunda à noite é da ESPN, é o Monday Night Football. O domingo à noite é da NBC, o Sunday Night Football. O domingo à tarde, a rodada dupla, a Fox e a CBS têm direitos, times diferentes, jogos diferentes, mas as duas passam jogos de domingo à tarde, rodada dupla. E a quinta-feira à noite, a Fox também pega, mas ela compartilha com a NFL Network. Então é assim que funciona. Com isso, todos os grupos de mídia acabam, todos não, né? Porque, por exemplo, a ABC não passa a NFL, mas a CBS não passa o beisebol, né? Tem algumas diferenças assim. Mas os grupos de mídia, eles acabam, vários deles conseguem ter a liga na sua grade de programação, e com isso a liga ela consegue muita exposição, porque os seus jogos passam em vários canais diferentes, e também consegue muito dinheiro, porque todos esses canais estão pagando uma grana boa. E os canais conseguem pagar uma grana boa porque todos eles vão ter uns jogos de alto nível, com alto apelo de audiência, então eles também conseguem tirar um bom dinheiro de potenciais anunciantes. E para os anunciantes é bom isso, porque são várias
vários canais em que eles podem buscar. Então, se por exemplo, uma montadora de carro quer anunciar numa transmissão da NFL porque ela acha que é importante expor, mostrar o seu novo carro ali para a NFL, só que ela vai num canal e a montadora concorrente já comprou uma cota de publicidade num dos canais, ela compra a cota do outro canal. Então todo mundo consegue, de alguma forma, botar um dinheiro ali nas transmissões da NFL. E isso vale para a NBA, isso vale para Major League Baseball e para o hockey no gelo. Aí, além disso, para garantir uma certa igualdade, né, no tratamento desses canais nacionais, os jogos em rede nacional são, em geral, jogos de muito apelo de público para o país inteiro. Então são jogos de bons times, jogos que são importantes ou jogos de times que são muito fortes. Ou por exemplo, briga direta por vaga em playoff, alguma coisa assim. Tá? Além disso, tem uma restrição que muitas vezes é colocada em prática aqui. Todos os times têm que ter um número mínimo e um número máximo de jogos transmitidos em rede nacional. Por quê? Porque as televisões, elas querem os jogos dos times que dão mais audiência, os jogos dos times que têm mais torcida, os jogos dos times de cidades maiores. Mas elas não podem abusar disso para não ficar sempre passando jogos dos mesmos times. E também não podem esquecer os times mais fracos, os times que estão no momento pior, que estão reformulando, então esses times também têm que ter exposição nacional mínima. Então existe ali uma cota mínima e uma cota máxima de jogos de cada time nesses horários de TV nacional. E o que fazer com os outros jogos? Bom, os outros jogos de cada time vão para a TV regional. Então o cara que quer ver só os grandes jogos, ele não é tão fanático, ele vai ver lá na TV, ele compra lá o pacote básico da TV a cabo, ou nem TV a cabo, ele fica só com os canais de TV aberta e vê lá os jogos. Né? No caso da NBA, da MLB, da NHL, tem pouco jogo em TV aberta, né? A maior parte é em TV a cabo mesmo. Mas são os canais de pacote básico da TV a cabo, assim, ESPN, Fox, Sports, assim. São os canais mais basicões ali. O cara que é mais fanático e quer ver todos os jogos do seu time, como é que ele faz? Lá não é o pay-per-view, lá é o canal regional. Ele assina um canal esportivo local, que é um canal especializado no esporte daquela região. Aquela região não é como aqui no Brasil teve o Esporte Interativo Nordeste, que é o Nordeste inteiro. Não, é a cidade ou o estado. Então, por exemplo, Nova York, que tem muito esporte, muito time, tem pelo menos 3 canais regionais. Acho que até tem mais, viu? Mas assim, de cabeça me lembro de 3. O MCG, o SNY e o YES. O Miami tem um canal. O centro da Flórida, com Tampa, Orlando, mais um canal. Daí você vai lá para Dallas, Houston, cada um tem o seu canal. Né? Esses canais eles transmitem os jogos dos times locais, dos times da cidade e jogos dos times das grandes ligas da cidade e mais também os jogos das universidades locais e também os jogos até de ensino médio, dependendo do caso, se for aí times de ensino médio aí com força, com apelo de público razoável. E claro, um monte de programa de debate que fica debatendo o esporte local, né, os times locais. Né. A TV nacional muitas vezes não dá atenção, porque lá como cá, os canais nacionais muitas vezes dão mais espaço para os times de apelo nacional ou com mais torcida. Lá também tem essas coisas, tá? Não é só no Brasil não. Lá acho que até tem menos, mas tem também. Então acontecem essas coisas também. Os canais regionais, eles transmitem a maior parte dos jogos de um time. Porque você pode considerar que, por exemplo, aqui, pegando os 3 times que eu botei aqui à amostra, aqui, o Carolina Panthers. Um jogo do Carolina Panthers, quando os Carolina Panthers estavam bem, quando os Panthers estavam bem, um jogo contra os Patriots tinha apelo nacional, todo mundo quer ver, o Ken Hilton contra o Tom Brady, ou sei lá o que, daí passava. Jogo contra o Seattle Seahawks, passava. Jogo contra os Packers, também um time de alcance nacional, um time forte normalmente, também passa, também é de interesse. Mas a maior parte dos jogos são jogos ali contra o meio de tabela, ou a parte de baixo da tabela. Então jogo contra o Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, jogos que não tem tanto apelo assim. Né? Quem tem interesse em ver esses jogos? A torcida local, né? Se você vai passar um jogo do Carolina Panthers, digamos, contra o Jacksonville Jaguars, esse jogo não vai ter interesse de pessoas nos Estados Unidos inteiro querendo ver esse jogo. Agora, em Jacksonville e em Charlotte, as pessoas querem ver. São os 2 times da cidade, são o time de cada cidade. Então, no canal esportivo de Jacksonville, do norte da Flórida, e o canal esportivo da Carolina do Norte, esse jogo passa. Então, você vai lá, assina esse canal, que você vai lá na TV a cabo, assina o canal esportivo local e vê
você consegue ver todos os jogos do seu time, mesmo jogos menos importantes, mas para você tem muito apelo. Então o que a gente faz aqui com o pay-per-view? É como se você pudesse no pay-per-view assinar um pacote regional do pay-per-view, que você tem direito de ver os jogos dos times do seu estado, ou do seu próprio time, se só tiver um time no seu estado, tá? Então como se fosse isso. Tá? Isso não é uma coisa que tenha acontecido no Brasil. A distribuição do direito de TV, como funciona? O TV regional, a TV nacional, o dinheiro é distribuído por igual para todos os times. Então não importa qual seja o valor que a ESPN pagar, que a Fox pagar, que a NBC pagar, aquele dinheiro é distribuído por igual entre os 30, 31, 32 times. O dinheiro da TV regional, uma parte é distribuído por igual e uma parte fica com o time. E daí se dá a diferença econômica, porque é evidente que um time de Nova York, por exemplo, como o New York Mets, ou um time de Chicago como o Chicago Bulls, vai conseguir negociar com uma televisão que vai ter mais dinheiro, a TV de Chicago ou a TV de Nova York, do que, por exemplo, um time do Arizona, né, que é um estado com menos população, um estado que é menos rico. Então é um estado que o canal regional tem menos dinheiro. No caso de Nova York, caso de Chicago, mais dinheiro ali, né? E esse dinheiro, a maior parte fica com o próprio time, e aí você tem a diferença entre um time e outro. Aqui no Brasil não tem isso, aqui no Brasil tem o pay-per-view, em que o dinheiro é pago de acordo com o time que o cliente vai lá, né, o assinante vai lá e declara torcer, né? Essa parcela dessa forma vai direto ao clube. Lá funciona diferente. Esse sistema deles ainda permite uma certa igualdade ali, não completamente igualdade, mas uma diferença menor entre os times mais ricos e mais pobres. Isso é muito importante ali para manter o equilíbrio da liga. Tem também o canal das ligas, né, que eu falei, NFL Network, MLB TV, MLB Network, NBA TV. Esse dinheiro, ele é distribuído por igual ali entre os times, tudo é um negócio da liga, mas são caras assim, esses caras são menos relevantes do que parece, assim, nesse montante todo não tem tanta participação assim, é mais umas tentativas da liga de ter um canal próprio ali, específico dela, e algumas até passam alguns jogos importantes, jogo de playoff, às vezes passa, tudo, mas assim, no geral do negócio não é tão importante assim, tá? E se você quer ver todos os jogos da liga, como é que você faz? Então, por exemplo, você é de Chicago. Você tem os jogos do Chicago Bulls mais importantes, você vê na TNT e na ESPN. Só que você é mais fanático, então você também quer ver os outros jogos do Chicago Bulls, não só os jogos mais importantes, que estão em rede nacional. Você assina a TV, você assina o canal local, o canal esportivo de Chicago. E daí você tem direito a ver todos os jogos do Chicago Bulls. Mas se você é mais fanático ainda, você quer ver os jogos dos outros times, você quer ver todos os jogos, você quer poder ver qualquer jogo. Não é porque não é da sua cidade que você não quer ver. Daí você compra o pacote pela internet. O que é o nosso pay-per-view, que você pode ver todos os jogos, é o serviço pela internet, que você pode ver por streaming ao vivo, com o sinal da transmissão que estiver acontecendo. Então, por exemplo, se você assina um pacote da MLB TV, por exemplo, para ver todos os jogos de beisebol, você está em Nova York, torcedor dos Mets, mas quer ver um jogo à noite, o jogo dos Dodgers, por exemplo, que daí está no fuso horário de Los Angeles. Tá, acabou o jogo dos Mets, você quer ver o jogo dos Dodgers. Digamos um jogo dos Dodgers contra o San Diego Padres. Você, no MLB TV, você vai lá, clica no jogo dos Dodgers contra os Padres, e daí você pode escolher se quer a transmissão da TV de Los Angeles ou a transmissão da TV de San Diego. Você clica e recebe essa transmissão ali pela internet. Tá? Então os direitos de transmissão nos Estados Unidos se dividem assim. Eu acho que é um modelo muito interessante, porque eles conseguem ganhar muito dinheiro, porque eles conseguem de alguma forma ter fontes de rendas muito diferentes. Aqui no Brasil é muito concentrado em alguns grupos lá, então cada grupo dá o seu dinheiro ali para a liga, você consegue ter uma presença muito grande. Tem falhas, tá? O sistema deles tem falhas. Os canais regionais, por exemplo, muitos eles são ligados à NBC ou eram ligados à Fox. Como a Disney comprou o grupo Fox e na compra incluiu os canais esportivos regionais, esses canais caíram na mão da Disney. Só que o CAD americano mandou, para a fusão entre Disney e Fox, né, nos Estados Unidos, mandou a Disney vender os canais esportivos regionais. Então eles foram vendidos por um outro grupo. Mas
esses canais regionais têm acordo com as operadoras de TV a cabo. Aqui no Brasil, o CAD brasileiro, já há muitos anos, obrigou o Sport TV e o Premiere a estarem disponíveis para todas as operadoras, para que não tivesse, uma operadora tivesse monopólio do Campeonato Brasileiro, dos principais estaduais, tudo. Nos Estados Unidos não acontece isso. Então, por exemplo, se você mora num lugar em que uma operadora não chegou até lá, mas você quer ver o jogo do seu time e o canal do seu time tem contrato só com a outra operadora, como operadora que não chegou na sua cidade, na sua casa, no seu bairro, você não tem acesso ao jogo do seu time. Tá? Então isso é um problema. Os jogos às vezes ficam muito ligados a uma operadora, não só o canal, mas também a operadora de TV a cabo. É como se fosse aqui no Brasil, né, que tem vários operadores, tem a Vivo, tem a NET, tudo. É como se de repente você quer assinar uma das operadoras, mas ela não chega na sua casa, só chega a outra, mas a outra não tem o canal do jogo do seu time. Então tem esses problemas assim também lá, há reclamações com isso, acho que as mais comuns são no caso dos Dodgers, porque o canal que passa jogos dos Dodgers, ele não atinge toda a região metropolitana de Los Angeles, então tem muito jogo dos Dodgers e que muita gente não pode ver, porque não consegue ver, porque não consegue ter o canal, mesmo tendo dinheiro para isso, mas é porque a operadora não está em todos os bairros. Tá? Mas é assim que funciona. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, dá se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo qualquer coisa aí.